debates. Os participantes desta sessão serão o professor Luiz Carlos Bento, apresentará seu trabalho sobre Museu Histórico Itinerante, Horizontes e Possibilidades para o Ensino e Aprendizado em História. O professor Luiz possui graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente, ele é professor adjunto na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e no curso de História de Três Lagoas. E atua como avaliador externo de cursos de graduação pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Tem experiência na área de História, com ênfase na história do Brasil, Império e República, historiografia, educação e poder, coordena o grupo de pesquisa Teoria da História e História da Historiografia no Brasil, da UFSM, e foi coordenador do GT Nacional de Teoria, História e História da Historiografia de 2019 a 2021, na UANPUH. Também é pesquisador associado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e no mestrado profissional em ensino de história da UMS. No momento seguinte, então, a gente terá o convidado, o senhor Wilson de Souza Gomes, que, por sua vez, apresentará sobre capoeira, educação e ciência, proposta para uma educação histórica. O Wilson de Souza é doutor em História pela Universidade Federal de Goiás, mestre em História pela Pontífica Universidade Católica de Goiás e licenciado em História pela Universidade Estadual de Goiás. Também possui licenciatura em Pedagogia e especialização em História e Sociedade pelo UniMB. Atualmente é docente de Teoria e Metodologia da História na UEG, atuando nos campos de Teoria e Metodologia da Pesquisa em História, Historiografia Brasileira, Educação e Cultura Popular, com foco, então, na capoeira. Algumas informações, então, importantes que são necessárias à nossa comunicação. A lista de presença, ela será disponibilizada durante a sessão. Os comentários e perguntas devem ser feitos exclusivamente pelo chat. Caso necessário, os participantes também, caso a gente observe alguma necessidade, serão mutados. E, por fim, ressaltamos que esta sessão está sendo gravada. Agora, passo a palavra ao primeiro palestrante, o senhor Luiz Carlos Bento. Lembro que o tempo de apresentação será controlado e aviso quando estivermos próximos aí ao término desse período. Desejo, então, a todos uma sessão produtiva e muito enriquecedora. Muito obrigado, professora Andresa. Eu também vou cronometrar o tempo aqui para a gente atender as exigências de pontualidade. Primeiro, agradecer o convite dos organizadores e dizer que é sempre uma satisfação, né, poder compartilhar qualquer espaço com o professor Wilson, o professor Onan, que a gente já tem uma história de companheirismo e de amizade, de partilha de trabalho que remonta aí à primeira parte da primeira década do século XXI. Então, é sempre uma satisfação para mim poder revê-los e compartilhar qualquer espaço com eles. A minha fala de hoje, ela dialoga com a ideia de educação, com a ideia de ciência, mas não vamos discutir o conceito de poder, né? A minha reflexão, ela parte de um projeto de extensão e de ensino que nós vemos trabalhando aqui na UFMS nos últimos 6 anos. E a ideia é apresentar para vocês alguns resultados de um processo que a gente vem produzindo, inclusive com a publicação de alguns textos em alguns periódicos e revistas. Então, eu preparei uma apresentação para ser lida. Eu preparei 9 slides com informações acerca do projeto e o restante de imagens, porque o projeto ele é bastante visual. Então, eu quero, na primeira parte, demonstrar para vocês qual que é o nosso esforço de produzir uma educação histórica voltada para uma educação patrimonial e para uma concepção de didática da história que avança em relação ao lugar comum da prática do ensino de história. E, no segundo momento, mostrar a adesão das escolas públicas e privadas aqui da região e também dos discentes do curso de História a esse projeto. Então, é uma reflexão sobre o ensino de História, sobre a didática da história,
Então, a ideia é que vocês conheçam um pouco do projeto e possam fazer a avaliação crítica, fazer o juízo dos aspectos dele que vocês entendem que funcionam ou não. Então, é bastante ilustrativa a minha apresentação e tem essa intenção de apresentar um projeto que a gente vem desenvolvendo e a gente vem aprimorando ele ao longo do tempo e tentando produzir conhecimento, tanto na área da formação de professores de história, porque nós atuamos na licenciatura diretamente, e também no ensino de história na educação básica. O que nós fazemos, na verdade, é possibilitar aos estudantes da licenciatura em História um contato com o ambiente da sala de aula através de um projeto que permite que eles se preparem para o desenvolvimento da prática docente antes da realização do estágio obrigatório em História. Então, é um projeto que une teoria e prática numa perspectiva muito direta. Então, eu vou tentar apresentar aqui, eu acredito que não vai ter problema, embora dê uma travada aqui, mas vamos lá, vai dar certo. Todos conseguem visualizar? Sim, professor. Beleza, agradeço, então. Então, como o título que eu coloquei lá no esboço do cartaz, o projeto chama-se Museu Histórico Itinerante, Horizontes e Possibilidades para o Ensino-Aprendizagem em História. Esse projeto ele não é meu, ele não é um projeto possível de ser tocado com uma mão. Ele começou sendo tocado desde o início com 3 pessoas diretamente vinculadas, e hoje, em função da aposentadoria de um colega, resta eu e o professor Leandro à frente desse projeto. O professor Leandro é aí do Paraná, lá de Apucarana, e a gente trabalha junto desde 2012 aqui na UFMS. Então, esse projeto ele é interdisciplinar e ele une vários professores do curso e ele atende diversos estudantes na licenciatura em História, desde o primeiro período até o 7º período do curso de História. Então, ele tem essa característica integradora. Só um minuto. Ele tem essa característica integradora. O nome dele é Museu Histórico Itinerante. E ele surgiu como um projeto de ensino que, originalmente, ele estava vinculado às disciplinas de Antiguidade Ocidental, Antiguidade Oriental e História da América. Posteriormente, ele foi incorporado, em função do sucesso e grande adesão das escolas ao projeto, também a outros programas institucionais, como a Residência Pedagógica da História, no ano de 2020. Eu era o tutor da Residência Pedagógica em 2020 e eu levei esse projeto para as escolas, e ao PET História Conexões de Saberes a partir de 2021, onde eu também me tornei tutor do PET História a partir de 2021. Então, a minha relação com o projeto, ela se faz desde o primeiro ano do projeto. Então, dessa forma, o projeto ele vai se ajustando ao longo dos anos às demandas tanto da comunidade escolar local e da universidade. Pois, além da preocupação com a dinamização do ensino de história, como uma prática que é voltada ao fortalecimento do aprendizado escolar da história no ensino fundamental e médio, ele também incentiva práticas e reflexões sobre a formação de professores de história, uma temática que é fundamental numa licenciatura. Então, o projeto ele atua nessas 2 dimensões, o ensino de história na educação básica e a formação de professores de história dentro de uma licenciatura. E, ao longo desses 4 anos de existência, porque nós tivemos a pandemia no meio, então ele parou, embora ele estivesse para funcionar, mas não foi possível, e ele já está inscrito para o ano de 2025, então ele iria para o 6º ano, mas nós temos aí o interregno da pandemia, então ele fecha em 5. Então, ele vem reforçando essa relação da parceria entre a universidade e a escola, potencializando cada vez mais a importância de nós, da universidade, levarmos metodologias e teorias que possibilite a dinamização do ensino de história na rede escolar local. Então, ele tem essa preocupação e ele tem essa atuação. Então, nesse sentido, ele busca articular, por meio de uma interface universidade-escola, uma potencialização das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, ele não é um projeto só de extensão, porque ele envolve ensino, vocês vão ver logo à frente na metodologia do projeto,
e ele também envolve pesquisa. Nós temos todo um trabalho de preparação dos monitores no curso de História, que envolve a leitura, que envolve o seminário, que envolve a preparação de discussões teóricas e também de uma certa metodologia a ser aplicada nas exposições. Então, ele busca, nesse sentido, atender essa demanda por um ensino de História mais qualificado do ponto de vista teórico e metodológico dentro do espaço escolar e também a formação de professores com a competência e com habilidades mais desenvolvida para desenvolver essas ações. As atividades desenvolvidas pelo Museu Histórico Itinerante estão alinhadas com a reflexão sobre a didática da história e os processos complexos de formação da consciência histórica propostos por Jörn Riesing e a sua matriz disciplinar, que nos possibilita pensar a tarefa e a função da teoria da história na contemporaneidade por meio de um modelo analítico e também circular, que busca compreender a constituição do pensamento histórico a partir do entendimento dos interesses e pressupostos que são fundamentais para os homens, abre aspas, para o Riesing, se haverem com as suas próprias vidas na medida em que a compreensão do presente e a projeção do futuro somente seriam possíveis com a recuperação do passado em termos de sentido, né? Então, o projeto, do ponto de vista teórico, ele dialoga muito com a concepção da didática da história, porque o que nós estamos tentando propor é uma forma de ensinar e de aprender a história que parte de interesses que são tanto dos discentes do curso da licenciatura em História, quanto também dos estudantes da educação básica, desde as séries iniciais, 5º ano, 4º ano, até o ensino médio. Então, nós tentamos ensinar por meio de afinidade e por meio de noções acerca de cultura patrimonial e noções acerca da memória histórica sobre o passado de grandes civilizações. Então, o projeto ele tenta atuar sobre essa concepção prévia dos usos do passado que nós temos na contemporaneidade. Então, rudimentos da cultura grega, rudimentos da cultura egípcia, rudimentos das culturas pré-colombianas. Então, por meio desses interesses, nós tentamos, por meio de uma estética e também por meio de uma reflexão teórica, possibilitar o acesso e o engajamento em torno de determinadas temáticas. Como funciona o museu? Como eu disse, ele é um museu. A gente tenta levar para a escola um museu. Porque aqui na região nós não temos nenhum museu com menos de 300 quilômetros, cerca de 240, 250 quilômetros de distância. Então, primeiro nós identificamos essa distância em relação à cultura museológica e patrimonial. E, no segundo momento, nós tentamos criar, de uma forma muito simples, uma exposição que pudesse trabalhar com réplicas e com maquetes e também com aspectos da numismática, que pudesse levar uma cultura museológica para a gente produzir uma reflexão sobre o aprendizado histórico nas escolas. Isso foi a justificativa que nos levou à construção coletiva, né, desse projeto. Isso também justifica a grande adesão das escolas municipais e privadas aqui da região e também estaduais ao projeto, porque ele apresenta uma metodologia e também algumas peças que eles teriam dificuldade de conhecer, se não por meio virtual ou por meio de um deslocamento que implicaria 280, 270 quilômetros, seja em direção a Campo Grande, seja em direção a São Paulo, a Araçatuba, porque Três Lagoas fica aqui na fronteira entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, o projeto ele tenta produzir aquilo que o Estevão de Rezende Martins e, sobretudo, o professor Jörn Riesing chama da constituição de um superávit cognitivo. Então, nós montamos uma exposição para trabalhar com os conceitos prévios acerca da cultura material desses povos que os estudantes da educação básica possuem, e por meio da exposição que os monitores vão fazer, a gente tenta reforçar e ampliar essas estruturas de conhecimento que esses estudantes da escola pública têm por meio do reforço da busca do conhecimento, por meio das curiosidades. Porque todos os estudantes demonstram curiosidades acerca de determinados temas, sobretudo a mitologia, sobretudo aspectos arquitetônicos, a religião, e por meio disso a gente incentiva, por meio dessas imagens e da exposição, uma reflexão acerca desses povos. Então, o que a gente busca
nesse diálogo direto com o Estevão e com o Urizen, produzir um superávit cognitivo em termos de maximização ou de ganho de aprendizagem e de formação de uma consciência histórica mais abrangente, do ponto de vista histórico, para explicar de forma muito rápida. Né? Então, um outro aspecto que para mim é muito importante a gente analisar é como que o Museu Histórico ele possibilita aos estudantes da educação básica o acesso a linguagens e metodologias que são diferenciadas das linguagens e metodologias que eles estão acostumados no processo, diria eu, comum, cotidiano do aprendizagem do ensino de história dentro da sala de aula. Então, a exposição do museu, ela quebra um pouco essa relação professor-quadro-livro didático. Então, ela cria um outro ambiente. A gente usa uma sala da escola ou um espaço da escola para montar a nossa exposição e a gente faz um ensino mais voltado para uma imersão, mais visual, onde o estudante ele vai participar do processo de visitação, ele vai sair do ambiente formal da sala de aula e ele vai poder compartilhar outras experiências que transcendem essa relação sala de aula, professor, quadro, livro didático. Então, ele possibilita essa questão. Por isso que nós trabalhamos o Museu Histórico Itinerante também como um laboratório de formação teórico-prática para os professores da licenciatura, porque nós preparamos esses estudantes da licenciatura para lidar com a exposição e serem os monitores da exposição, que na prática eles vão estar desenvolvendo saberes docentes que serão fundamentais para eles no futuro, na sua atividade docente. Então, ele tem essa dimensão que atua tanto na educação básica, quanto a sua atuação direta, né, no ensino escolar da história. Uma das questões que a gente vem tentando pensar é o Museu Histórico Itinerante como uma possibilidade para o ensino de história. Então, essa experiência do projeto do museu, ela nos faz entender que é fundamental nesse processo de formação histórica que o ensino de história busca superavitar, apresentar linguagens, metodologias, estéticas que possibilitem e que reforcem elementos básicos da consciência histórica desses estudantes. Ao mesmo tempo em que dialoga com o ambiente escolar, do ponto de vista da interação entre a universidade e a escola, apresentando linguagens e metodologias que façam com que essas curiosidades acerca do passado se tornem conhecimentos qualificados acerca do passado. Então, essa seria a grande preocupação do Museu Histórico Itinerante. Como que ele funciona, né? Já que eu passei já da metade do meu tempo aqui. A metodologia é muito simples. No primeiro ano, nos primeiros meses do ano, nós fazemos um mini curso de formação. Esse mini curso é para os estudantes da licenciatura, onde nós selecionamos estudantes do PET e estudantes que querem se voluntariar a participar do museu, com bolsa ou sem bolsa, e damos um mini curso de formação. Esse mini curso envolve noções sobre as peças, noções sobre os conceitos, noções sobre as metodologias e leitura de autores e textos que vão possibilitar o conhecimento mínimo deles acerca das peças que serão apresentadas. Então, uma bibliografia básica é desenvolvida. Depois disso, depois que a gente faz essa primeira reflexão teórica com os estudantes do projeto, já selecionado, nós fazemos uma exposição piloto. O que é uma exposição piloto? Ao invés de irmos até a escola e atendermos no único dia 400, 500, 600, 800 estudantes, nós fazemos uma exposição, escolhemos uma turma e, ao invés de ir até a escola, nós trazemos eles até a universidade, porque, como o nome diz, ela é uma exposição piloto. Porque esse projeto ele é tocado 100% pelos monitores, ou seja, pelos estudantes. Eu e o professor Leandro apenas preparamos eles e acompanhamos. Quem apresenta, quem dialoga, interage com o público escolar são os estudantes da licenciatura. E aí, o que a gente faz? A gente monta uma exposição no campus, uma turma com no máximo 30, 40 alunos vem na exposição, e a gente observa o que precisa ser melhorado, tanto na exposição, quanto no aspecto da interação dos monitores com a turma.
Então, depois disso, nós damos um feedback para todos os monitores envolvidos, passamos algumas leituras, passamos as fichas catalográficas para que eles melhorem esse domínio sobre o tema, e feito isso, a gente já começa a agendar as escolas e vamos atuar diretamente nas escolas, atendendo 400, 500, às vezes 600. O máximo que nós já atendemos num dia foram 800 alunos de uma escola que é uma das maiores aqui da região. E aí as exposições, elas são agendadas, geralmente de abril até novembro, e a gente vai fazendo de acordo com as demandas das escolas e de acordo com a nossa capacidade, né, de atender esse público, que não é tão grande. Então, um dos aspectos centrais do projeto é essa relação universidade-escola, pensando o projeto como um diferencial no sentido de pensar essa educação histórica e a universidade atuando no âmbito formal pela potencialização do ensino de história na educação básica. Em termos de resultado, entre as edições de 2018, 2019, 2022 e 2023, nós atendemos aproximadamente 3.800 estudantes da educação básica, e nesse ano de 2024, o projeto ele ampliou ainda mais esse atendimento. Então, o ano de 2024, nós atendemos mais de 2.000 estudantes, porque nós ampliamos a quantidade de monitores atuando no projeto. E para o ano de 2025, como eu disse, ele já está previsto e a gente já tem toda uma programação pensada para ser desenvolvida nas escolas, né? Então, dessa maneira, a metodologia desenvolvida pelos monitores representa, na prática, uma antecipação preparatória para as suas funções docentes no ensino escolar da história, pois as exposições servem como um fio condutor de reflexão sobre o passado e também como uma base a partir do qual as discussões sobre alguns conceitos prévios dos estudantes vão ser trabalhadas. Então, a gente parte de uma reflexão sobre as imagens e lembranças que esses estudantes trazem acerca de alguns conhecimentos sobre a cultura material de povos e atuamos no sentido de produzir uma reflexão histórica mais qualificada, contemplando aquilo que a didática da história e que a educação histórica entendem como sendo pressuposto básico do ensino de história. Aqui a gente começa a ver as imagens, já na parte final. Aqui é uma exposição que eu coloquei para vocês terem uma ideia. Então, a gente monta na escola uma bancada, onde a gente vai trabalhar, sobretudo, com a parte de numismática, com a parte de maquetes e com a parte de réplicas de cultura material, e os monitores são justapostos para explicar cada uma determinada cultura. Então, a gente trabalha com a cultura grega, com a cultura egípcia, com a cultura romana, com a cultura asteca, com a cultura inca e também com a cultura tiwanaku, e em algumas exposições com a cultura afro-brasileira. Eu acho que aqui eu não fiz um recorte sobre a cultura afro-brasileira, mas ela também está contemplada. Aqui é uma exposição sobre a parte de mineralogia e também sobre cultura egípcia, que é o Luiz Fernando e o Diego fazendo a exposição, que são bolsistas. Aqui a exposição sobre a civilização tiwanaku e a cultura maia. Aqui é a Milena fazendo a exposição para os estudantes. Lá ao fundo vocês podem ver a maquete do Partenon e o teatro grego. Aqui uma visão panorâmica, né, da exposição. Essa aqui foi uma exposição piloto que nós montamos para treinar a equipe, né? Aqui uma imagem que nos apresenta, de um lado, a questão da cultura maia e do outro, asteca e maia, do outro, as maquetes produzidas sobre a cultura material grega. Aqui uma visão maior sobre a cultura egípcia e, de certa forma, essa é a ideia do projeto, é fazer com que, por meio de uma exposição itinerante, que tem um sentido museológico, mas trabalha com peças muito simples de réplicas e de maquetes, e também com moedas de numismática, apresentar uma reflexão histórica que quebre essa relação ensino de história centrada no professor, centrada no livro didático e na sala de aula. Eu corri um pouco aqui, tinha outras imagens para apresentar, mas eu acho que já é suficiente. E aí, no debate, se vocês tiverem algumas questões, a gente avança, porque eu já estourei o meu tempo. Desculpe, professor Andrés. Estava dentro do esperado, professor Luiz, não se desculpe de forma alguma. Passo, então, agora a palavra para o professor Wilson,
na sequência para falar sobre o tema, então, Capoeira, Educação e Ciência, proposta para uma educação histórica. Pessoal, bom dia. Obrigado pelo convite, obrigado, professor Anã, por Andressa e demais organizadores. É um prazer estar aqui com o professor Luiz, professor Anã, como ele bem disse, né, de longa data. Creio que o professor Luiz Carlos Bento, desde 2004, professor Anã, acho que 2012, 13, mais ou menos, que a gente convive, participa de evento, às vezes concordando, às vezes discordando, né, mas sempre juntos. Agradeço muito. Eu tive um pequeno problema, não trouxe os slides, mas eu vou apresentar aqui inicialmente o texto, para que vocês tenham uma ideia, né? Eu, quando fui convidado pelo professor, eu pensei, vou escrever um texto, que aí eu consigo sistematizar minhas ideias e apresentar com maior didática, sem tanto devaneio, né? E aí, a ideia era 10 páginas, acabou sendo 16 páginas, né? Mas eu não vou ler essas 16 páginas, né? Eu vou tentar explicar elas para poder ficar entendível. Bom, esse tema ainda é parte do que eu fiz no meu pós-doutorado. Eu, desde 98, fevereiro de 98, pratico capoeira e nunca tive possibilidade de pesquisar sobre a capoeira. Então, assim, capoeirista há mais de 20 anos, mas nunca pesquisei a capoeira como tema. Então, na graduação, não teve o orientador que quisesse aceitar. Aí fui para outro projeto, que foi o Banco do Diabo, inclusive o professor Luiz esteve na minha banca, né, de TCC. No mestrado, continuei com o Banco do Diabo, que é um lugar perto aqui de Jussara, a 40 quilômetros, onde as pessoas supostamente fazem pacto para ficar ricas. E aí, sim, um tema polêmico da cultura popular. No doutorado, eu fui pesquisar o Fernando Azevedo, pesquisar o conceito de história nesse educador. E aí, novamente, o professor Luiz esteve na minha banca, né? E aí, no pós-doutorado, né, ele já não esteve na minha banca. Eu tive a oportunidade de pesquisar a capoeira. Então, assim, basicamente, o que eu trago aqui hoje é uma parte do resultado, ou um dos resultados, do que eu tive no estágio pós-doutorado, na PUC Goiás, entre 2022 e 2024, sob orientação do professor Eduardo Reinato. E aí, esse projeto, além de pesquisar sobre as teses de doutorados contidas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a BDT, né, eu trabalhei também uma atividade de extensão e uma exposição e realizei 3 eventos, que foi o último semana passada, né? E esse evento basicamente tratou o quê? De novo, da cultura e do tema da história e cultura afro-brasileira, especificamente a capoeira. Pelo menos essa foi a ideia. E aí, com isso, por que a proposta de uma educação histórica? Primeiro, você tem um lugar de pesquisar. Então, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações é um local público, digital, que você pode acessar e fazer, aqui estou falando como historiador, um trabalho historiográfico, de revisão historiográfica. Então, muitos alunos têm dificuldade no campo das ciências humanas de desenvolver uma pesquisa justamente por não ter acesso à fonte ou não entender o que é uma fonte, o que é um documento histórico e assim por diante. Então, como no doutorado, pós-doutorado, eu acabei me especializando em fazer uma análise sobre autor, texto, contexto. Essa proposta de educação histórica vem, primeiro, apontando um lugar de fonte, esse é a biblioteca digital, o outro é a literatura, como eu vou falar para vocês agora há pouco, já. Então, parte de uma angústia minha, né? Então, assim, depois de tantos anos pesquisando diversas outras coisas, por que não pesquisar sobre a capoeira? E agora, pesquisando a capoeira, eu entendi que posso orientar, direcionar os alunos, os estudantes. Atualmente, esse semestre, eu não estou no curso de História, eu estou no curso de Pedagogia, e aí, orientando TCC, e todos esses TCCs que eu estou orientando partiam da possibilidade de indicar para eles, né, um caminho de fonte, um caminho de busca, né, de encontrar materiais acessíveis. Óbvio que tem o Senado, tem diversos jornais, tem diversos arquivos das diversas universidades, mas muitas vezes um aluno de graduação não consegue entender que
você se faz história, você produz conhecimento em ciências humanas a partir de fontes, né? Você precisa ter fontes na mão para daí elaborar o problema e, com fonte e problema, trabalhar o tema que você quer trabalhar a partir de uma perspectiva X ou Y teórica e, consequentemente, né, desenvolver o seu texto. Então, utilizando o descritor Capoeira na biblioteca digital, eu encontrei diversos trabalhos que versavam, que discutiam a capoeira. Percebendo que não dava conta disso, né, porque a pesquisa pode durar a vida inteira, mas o tempo de pós-doutorado não dá, né? Ele é no mínimo 3 meses, no máximo 5 anos, e eu queria fazer rápido, porque eu tinha acabado de sair do doutorado, estava bem cheio, bem estressado, né, para não usar outra palavra, indelicado, e aí acabou que eu não consegui fazer rápido, eu acabei gastando de novo 2 anos, né, nesse trabalho, mas o que eu adotei? Como me deparei com mais de 300 teses, eu fiz a critério de seleção temporal. Eu pus de 2017 a 2021, o recorte temporal, e fui selecionando não as dissertações de mestrado, mas somente as teses de doutorado. E dessas teses, 25 teses de doutorado foram as minhas fontes. E a partir dessas 25 teses de doutorado, eu comecei a promover o processo de interpretação, de análise e nesse processo de interpretação e análise, direcionar atividades, como eu disse no começo da fala. Uma exposição sobre a cultura afro-brasileira, capoeira, 3 eventos para discutir o tema, né, e trazer professores para debater comigo, assim como eu também poder apresentar as ideias, e ao mesmo tempo, eu não posso negar, está no meu texto, que eu pretendo publicar, conseguir exercer a minha militância, né? E aí vem o tema do evento, né? A capoeira, de certa forma, é um elemento de contrapoder. Deixo claro que eu não estou discutindo o conceito de poder especificamente, seja pelo Foucault, pelo Marx ou outros, né? Mas ela é uma atividade de contrapoder. E por que contrapoder? Porque do seu processo de surgimento, aqui eu tomo o século XX, até a atualidade, capoeira, os capoeiristas, os mestres de capoeira vêm constantemente lutando contra o poder estabelecido para ser aceito, para ser inserido. Ora ela é bem vista, ora ela é mal vista, e isso já por si só já é um elemento de educação histórica. Ou seja, por que a capoeira é uma proposta de educação histórica, ou pode ser uma proposta de educação histórica? Porque justamente ela possibilita pensar o tempo, o espaço, os elementos sociais ou as dinâmicas sociais envolvidas e, consequentemente, todo o processo de formação da sociedade brasileira. E com isso, assim como o professor Luiz Carlos Bento, eu parto de 2 autores, né, como referências principais. Um é o Roy Hsing, como o professor citou aí, agora há pouco, né, trouxe algumas citações, inclusive que eu tenho no meu próprio texto, né, e o outro é o Norbert Elias, o sociólogo alemão Norbert Elias, no texto de 93, né? A partir desses 2 autores, eu pensei todo o meu texto e estruturei. Então, para tentar ser um pouco didático, não foi combinado entre eu e o evento, entre eu e o professor Aranã, né? Mas ele trouxe uma imagem, né, do Caribé, da capoeira, que de certa forma se tornou a imagem da propaganda nossa, do professor Luiz Carlos Bento, para os colegas, ó, e tal dia, no dia 26 de novembro, eu e o professor Luiz estaremos numa banca a partir desse encarte, né? Nós fizemos a propaganda. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Esse computador não é o que eu trabalho, não é o meu, mas deve funcionar. Vamos lá. Bom, como vocês estão vendo aí, tem o resumo, né? Como eu disse, o parto de Roy Hsing e do Norbert Elias, do texto O Processo Civilizador, de 93. Esse é a segunda parte, né? É o processo que ele vai falar da formação do Estado. E com isso, né, desenvolvo essa apresentação que eu fiz oralmente, eu trago ela aqui, né, citando, apresentando momentos e outros, né? Então, basicamente, a meu ver, promover uma educação histórica a partir da capoeira é promover a alfabetização, lembrando que eu estou atualmente no curso de pedagogia, a alfabetização, o letramento cultural e, consequentemente, né, entender de forma direta e, às vezes, indireta, educação brasileira, cultura brasileira e história do Brasil.
com foco na capoeira, mas permite nós estudarmos a tudo isso. Então, basicamente, lançar luz sobre a capoeira é pensar ela enquanto uma possibilidade educacional e histórica, assim como realizar reflexões sobre problemas atuais, né, como é outra demanda, né? Como pensar a capoeira em uma perspectiva histórica? A capoeira é um problema ele é um problema contemporâneo? Ele é um desafio do presente? A meu ver, e aí por isso que eu trago essas referências. Bom, no início do texto, como eu disse para vocês, eu trago já esse encarne, né? Usei essa fonte para apresentar um pouco do que o Carimbé retrata sobre a capoeira. Aqui já fica a minha ideia, né, do que é a capoeira, o conceito do que é a capoeira, e depois entro na parte da problemática. Creio que não vai dar tempo de falar tudo, mas fico aberto às questões. Então, o texto de início traz uma breve explicação sobre a gravura produzida, aqui eu estou apresentando, né, o artigo, de Carimbé, 1951. Apresenta a simbologia que envolve a roda de capoeira e o jogo de capoeira. Lembro que a pintura traz tanto os traços da realidade como a sua própria obscuridade. A pintura atual ou daquele momento do século XX, ela é incapaz de pegar a sua totalidade. Portanto, a imagem refletida através dos desenhos de Carimbé se constitui com um conhecimento que agrega o inteligível e o sensível da realidade dos corpos capoeira em movimento, mas também a sua sombra ou obscuridade. Em outras palavras, aquilo que não conseguimos captar completamente, porque só é percebido e vivido por aqueles que estão no jogo, em roda de capoeira, vivenciando e experimentando a capoeira. Logo, após, né, enfim, apresento a parte da problemática, mas aqui está o encarte, né, que trouxemos aí para apresentar, que serviu de convite e serviu de tema, né. O Luiz Carlos Bento não tocou nessa parte, né, ele falou que no projeto dele ele trabalha a matriz afro-brasileira, aqui, né, está uma fonte, né, tá a sua referência aí, que demonstra dois capoeiristas ao pé do berimbau para iniciar o jogo, né? Ao cantinho aqui, né, hipoteticamente, está o autor do próprio desenho, né? Ele próprio se retrata. Então, o jogo de capoeira, de 1951. O artista da gravura, desenho, para captar as formas de expressão que a arte capoeira carrega, retratada por meio da arte prática, retratada por meio da arte prática a gestualidade do corpo, bem como a metamorfose que o mesmo sofre na ação contínua do jogo, dança, luta. O intuito do artista era compreender as memórias gestuais do corpo capoeira que revelam o saber corporal arquivado no próprio corpo. Repito muito porque estou partindo do princípio que o corpo é um elemento que, de certa forma, transmite a memória, transmite a história, transmite, no caso dessa cultura afro-brasileira, elementos da herança afro. Uma memória que expressa as micropolíticas de desejo dos afrodescendentes que encontraram outros dispositivos para colocar seus saberes, seus sonhos, suas artes, seus desejos em virtude da opressão sofrida. Na figura em tela, os corpos capoeira, ao pé do berimbau, curvam-se para entrar no campo da iminência, produzindo ressonâncias históricas, fruto do enredo roda. Os corpos agachados fazem orações, pedem proteção para entrar no mundo da roda, como em um dispositivo criado pelos próprios corpos para capoeira, para colocarem os saberes ancorados nos seus corpos. Aberta as portas da roda, o corpo começa a reconfigurar novos gestos, sendo que, desta vez, ele vai ficando de cabeça para baixo, as mãos e a cabeça no chão, ou às vezes só as mãos. As mãos assumem o papel dos pés no equilibrar-se. Elas são o aporte do corpo com a terra, são as mãos que sustentam todo o corpo coordenado com os movimentos. Os pés, por sua vez, estão à procura de um outro corpo, mas o seu oponente parceiro foge para não ser tocado, ao mesmo tempo que procura o outro para tocá-lo. E assim vai se criando o drama, a brincadeira, o jogo. É assim que acontece no movimento da capoeira, a roda da capoeira, desafiando a lei da gravidade, tentando encontrar o seu parceiro para atingir e ao mesmo tempo esquivar dos golpes do seu parceiro, vai criando uma relação de busca-saída em que essa situação serve de referência para o ser capoeira.
Então, aqui eu trago a minha visão sobre o que é a capoeira. A capoeira, de certa forma, ela é uma atividade artística, sociocultural, esportiva, educativa, lúdica, de ancestralidade, ritualidade, tradição, luta, esporte e outros muito mais. Ela é uma atividade polivalente que, de certa forma, pode ser compreendida como esporte, como luta, como dança, como jogo, mas também como filosofia de vida e história, né? E aí, pensando em história, para não estourar meu tempo, eu avanço um pouco mais e vou lá para a parte da problemática, como eu disse para vocês, para poder conseguir cumprir o meu tempo e, ao mesmo tempo, né, trazer a demanda do evento, né? Bom, primeiro, a meu ver, ainda é um desafio a efetivação de duas leis. Essas duas leis, de certa forma, dão suporte no ensino básico brasileiro para enfrentar os desafios da capoeira enquanto patrimônio imaterial, por um lado, e do próprio racismo estrutural e dos processos de preconceito. Então, lançando de algumas perguntas, eu parto como, em uma perspectiva histórica, né, uma prática escrava, uma atividade de vagabundos e malandros, ou seja, uma ação de marginais ou marginalizados na visão da elite branca, praticada em rua no início do século XIX e início do século XX, se distancia dessas adjetivações negativas, estereótipos e estigmas para ser aceito na sociedade brasileira. Para Milene Matos Trigueira Marinho, foi no enfrentamento da percepção social negativa que a capoeira desenvolveu conotações, gestos e expressões corporais condizentes com os códigos esportivos ocidentais. E, claro, com a coibição da violência física e das arruaças. Ou seja, basicamente, a partir do controle dos corpos e do sentimento, houve a ocorrência da aceitação da capoeira enquanto manifestação da identidade nacional. Aqui eu estou usando já o Norbert Elias. Esses fatores ou questões apontadas já são em si aspectos para a educação histórica. Quais ideias históricas os estudantes têm sobre a capoeira? Se a educação histórica acontece quando é atribuído sentido, existe uma relação com a própria vida e a prática cotidiana. Aprender sobre a capoeira é aprender a cartografia dos corpos e as costuras históricas construídas por outros corpos em suas subjetividades. Em história, não podemos esquecer que seus produtos e produções são costurados, construídos a partir de gestos que eles selecionam e valorizam certos fatos, acontecimentos e eventos em detrimento de outros, né? Então, oficialmente, embora tivéssemos mais de 300 anos de escravidão, oficialmente foram 388, né? O 3 de maio não é suficiente. Para quê? Para justamente promover uma consciência histórica. E abrir consciência histórica é justamente esse processo que o professor Luiz explicou na palestra dele, de recuperar o passado, e aí, segundo o Roy Rizzi, enfrentar esse passado, que no nosso caso é dolorido. Então, consciência histórica é abrir um leque de questões acerca do passado desafiador, sob uma perspectiva crítica ou afirmativa ou interpretativa. Eu estou corrigindo o texto, não tem umas partes ainda. E nessa ação, o sujeito vai basicamente experimentar o tempo, se perguntando sobre o seu lugar no tempo e espaço, que em muitos casos é um processo muito doloroso. Se assumir como neto, se assumir como herdeiro, se assumir como vindo de alguém que foi escravizado, negado, omitido, tido como objeto, é algo doloroso, né? Porque a gente aprende na história a construir uma identidade a partir de heróis, de figuras importantes, de exemplos, né, que nos fazem suprir carências de orientações, projetando o ato de vencimento. E, de repente, nós estamos falando da história dos vencidos, né? Então, pensando nisso, a partir desses autores, como disse vocês, do Roy Rizzi e outros mais, né, eu compreendo que o processo de aprendizagem da história é um elemento que afeta a nossa vida. É um elemento essencial que afeta tanto a vida prática, para me importar no tempo e espaço, como interno. Porque aprender história significa, basicamente, ter capacidade de orientação temporal mediada por quê? Por operações essencialmente de consciência histórica. E ter consciência histórica é, como disse já vocês, se assumir perante a um poder já constituído e tentar entrar nesse poder constituído.
E aí, ao longo do texto, eu venho dizendo que você tem isso da minha fala dentro da biblioteca digital, mas também em outros lugares. Se você pensar, é o meu projeto de pesquisa atualmente, né? A própria literatura brasileira tem os personagens capoeiras, não só eles, mas diversos outros lugares, que de certa forma refletem o contexto, refletem a forma como as pessoas tratam o negro, a forma como a identidade negra é forjada da experiência brasileira e, consequentemente, esse forjamento, essa organização, né, nos traz para diversas questões que eu já apontei aqui, explicando, mas basicamente de um negócio que o Norbert Elias vai chamar de quê? De enfrentamento dos que estão dentro do sistema, dentro do poder, dentro do controle, para conseguir também ser aceito, ser visto e assim por diante. Bom, segundo Norbert Elias, no processo entre o século XIX e o século XX, há a formação dos estados nacionais, e o Brasil não fica fora disso, embora um pouco mais tardiamente, e, consequentemente, no seu processo de construção da civilização e de uma identidade, entra os elementos de controle da violência por parte do Estado. O que era capoeira no século XIX e início do século XX? Elementos em que servia para defender o praticante capoeira, o negro capoeira. Ele era aquele que defendia o patrimônio do patrão nas feiras, ao ir vender. Ao mesmo tempo, enfrentava grupos rivais, então era uma atividade de violência. Para controlar essa violência, o Estado começa a diminuir o poder privado e expandir o poder público e fazer gestão da violência, e nesse processo de gestão da violência, a capoeira persiste. A capoeira é um contrapoder porque ela vai persistindo no fundo do quintal, entre as famílias e outros e outros. A meu ver, a partir do que eu trouxe aqui de referência, né, como a capoeira não podia ser mais vencida, não podia ser mais abafada, o que o governo faz? Permite que ela seja aceita, permite que ela seja disseminada na sociedade, dentro do processo de identidade da cultura brasileira, desde que saia da rua, uniformize, construa um método de ensino e, consequentemente, tenha um espaço fechado. Porque esse espaço fechado permite maior controle, né? Então, a formação das cidades, o processo de urbanização vai abrir brechas para que ou capoeira ou os capoeiras, né, percebam como um camaleão a oportunidade de entrar dentro do meio social e, ao mesmo tempo, né, em que eles têm essa possibilidade, tem que se adaptar. Aí alguém pode me perguntar, mas esse processo se deu de modo passivo? Não deu, né? Ele não vai se dar de modo passivo. Ele vai se dar de modo de resistência. A capoeira até o século XIX, ela não é uma luta de resistência da identidade afro. Tô terminando. Ela não é um elemento de defender a cultura ou a herança afro. Ela é basicamente uma luta entre grupos maltas uns com os outros. A partir do século XX é que vão surgir figuras, vou citar dois, mas existe mais, como o Mestre Bimba, Mestre Pastinha, Manuel dos Reis Machado, Vicente Ferreira Pastinha, que vão tirar a capoeira da rua, jogar para dentro da academia e dar a ela esse perfil das lutas ocidentais, e ao mesmo tempo que dá o perfil das lutas ocidentais, ele vai de modo sutil, mas intenso, fazendo prevalecer a herança afro. Tanto a capoeira Angola como a capoeira regional, em todos os grupos, em todas as manifestações, promovem a identificação, e não só promove a identificação, mexe, né, com os poderes estabelecidos. Geralmente o capoeirista ele é perseguido, ele sofre alguma sanção, porque justamente por mais que você reconheça a capoeira enquanto patrimônio imaterial, o mestre é material, o professor é material. Se a capoeira é patrimônio da cultura brasileira, imaterial, se a capoeira é um elemento importante da nossa brasilidade e identidade, por que até hoje o mestre não tem nenhum amparo? Por que nos processos de reconhecimento da capoeira ou da roda de capoeira enquanto patrimônio, os capoeiristas não puderam entrar?
simbolicamente, mais uma vez, nós estamos de fora, né? De fora das decisões do poder. Então, a meu ver, é um desafio muito grande pensar na efetivação da Lei 10.639 de 2003, assim como a Lei 11.645 de 2008, que inclusive substitui a primeira, para falar da efetivação da capoeira, né, dentro da possibilidade de aceitação dentro da educação, da escola e das instituições de ensino. Bom, não sei se eu passei, estourei, eu planejei uma coisa, acabou dando outra, né? Mas, de certa forma, os processos de modernização e o processo de civilização brasileira, né, é o que permite um novo código de conduta, e está aí a capoeira para nós vermos, né? Além do projeto de pós e projeto de pesquisa, eu tenho um projeto de extensão, né, que já é 3º ano que esse projeto de extensão acontece. E aí, assim, desculpa passar do tempo, né? É uma satisfação muito grande das crianças, né, saber que capoeira é uma atividade cultural. Capoeira é um elemento dele, né? Ele se encontra, ele se vê, ele se brilha. Aí, esse ano, por acaso, apliquei na universidade, né? Aplicava na escola, esse ano apliquei na universidade. Então, apliquei o projeto, nós lemos, estudamos, fizemos apresentações de maculelê, fizemos apresentação de roda de capoeira, e depois fizemos a roda de conversa. E nessa roda de conversa, tive que usar muitos lenços para secar a comoção de alunas e alunos que, poxa, professor, né? Eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia, eu não conseguia me assumir, não conseguia me perceber porque que eu era maltratado. E agora eu sei. Então, é isso, pessoal. Fico aberto aí. Muito obrigado, professora Andressa. Desculpa aí, professores, se eu passei do tempo. Me empolguei. Obrigada também, professor Wilson. Excelente explanação. E agora, então, eu passo para as perguntas. A primeira pergunta que a gente tem é do professor Aruanã, então, para o professor Luiz, que consiste: a formação da chamada consciência histórica não se opõe à monumentização do passado? Ou seja, uma história crítica não seria uma forma de dissolução dessa monumentalização? Lembrei aqui do texto fundamental de Nietzsche, que, aliás, o professor conhece bem. Bom, essa pergunta ela é muito importante para mim avançar em algumas questões. Primeiro, eu diria que não. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando na perspectiva arizeniana, né, a formação da consciência histórica ela implica uma forma de produção da cultura histórica que o Urizen entende como uma constante antropológica. Então, a significação do passado para atribuir sentido à vida seria uma constante universal da experiência humana na sua relação com o tempo. Então, nós nos formamos por meio da história numa relação com a historicidade do mundo e construímos narrativas históricas para alimentar a nossa consciência, que é a forma como nós lidamos com essa experiência temporal. A monumentalização, ela implica uma forma pela qual se expressa a cultura histórica, que são os elementos que qualquer sociedade, seja ela ocidental ou não, no tempo, constitui o conjunto de informações acerca do passado. E a cultura histórica, como bem demonstra Urizen, ela trabalha em 3 dimensões: uma dimensão cognitiva, uma dimensão estética e uma dimensão política. Então, a monumentalização do passado, ela reforça uma perspectiva política do poder, de instrumentalizar uma determinada visão do passado a serviço de uma ideia de poder. Então, a formação da consciência histórica ela é muito mais ampla do que a monumentalização do passado e não necessariamente ela implica nela. Agora, a monumentalização do passado é uma forma de instrumentalizar uma cultura histórica para usos políticos, e isso tem os seus problemas, e é fundamental que o ensino de história dialogue criticamente com isso. Eu diria que no projeto, nós conseguimos fazer isso. Por quê? Urizen, quando vai falar da formação da consciência histórica, ele vai estruturar os modelos, uma tipologia da formação da consciência histórica que vai da formação da consciência histórica tradicional, exemplar, crítica e genética. Eu diria
que nós avançamos em relação a essa consciência histórica tradicional. Esse é o objetivo do projeto. Nós vamos para a escola com a intenção de apresentar um ensino de história que ultrapasse essa visão tradicional, linear, em relação a esse passado que nós poderíamos chamar de monumentalizado. Então, o nosso intuito é romper com essa monumentalização do passado que um determinado modelo de ensino de história, que está diretamente vinculado a um projeto de poder, porque nós estamos falando do livro didático, de um currículo, e currículo implica poder. Então, nós diretamente partimos desse pressuposto, de romper com isso. Aí você diria, Luiz, então vocês trabalham eminentemente na formação de uma consciência histórica genética? Eu diria que não conseguimos chegar a tanto. Eu acho que nós avançamos de uma consciência histórica tradicional e conseguimos trabalhar no nível de uma consciência histórica exemplar, onde determinados elementos do passado eles podem ser percebidos conscientemente como elementos que nos ligam ao passado. Então, quando nós trabalhamos com a cultura grega ou com a cultura egípcia, nós sempre tentamos linkar com os elementos do presente, trabalhando com os desenhos animados dessa geração, trabalhando com os animes, trabalhando com os jogos eletrônicos, que instrumentalizam determinadas imagens do passado. Então, nós vinculamos diretamente esse passado distante, tentando demonstrar que ele está presente em outras linguagens, os games, as HQs, os desenhos animados, os animes mesmos, os japoneses. Então, a gente já faz essa aproximação que nos possibilitaria pensar numa certa exemplaridade, ou seja, determinados elementos do passado que são percebidos no presente e compreendidos. E eu diria que, do ponto de vista da formação de professores, trabalhando com os nossos monitores, nós avançamos também em direção à consciência histórico-crítica, porque isso nos permite pensar a matriz curricular do ensino de história, pensar a construção dos materiais didáticos, as suas limitações e as suas funções. Então, os estudantes que são monitores do projeto, eles conseguem perceber as várias dinâmicas do processo de ensino de história e conseguem construir uma relação crítica com esse passado ensinado no ensino de história, que muitas vezes, eu concordo, sim, é monumentalizado. Mas nós não conseguimos chegar àquilo que o Urizen chamaria de uma consciência genética e aquilo que o Nietzsche entenderia como sendo necessário para a formação de um indivíduo humano, abre aspas, muito aspas, porque eu não tenho tempo de explicar esse conceito aqui, superior. Por quê? Porque isso envolveria uma ressignificação da história e da relação do indivíduo humano com o passado. E nós não conseguimos fazer isso na escola e também não conseguimos fazer isso com os estudantes na licenciatura nesse primeiro momento. Por quê? Porque o objetivo do projeto é desenvolver competência e habilidade para os profissionais da história, ao mesmo tempo que apresenta uma metodologia mais dinâmica para trabalhar com alguns elementos do passado. Então, a gente não chega a essa dimensão. Mas eu diria, como o Wilson falou, né? Agora, em agosto, eu fiz 20 anos de experiência no ensino superior. E nesses 20 anos, esse projeto é o projeto que eu considero como o projeto de maior sucesso dessa interface da relação universidade-escola. E a gente vem trabalhando nele desde 2019, e eu considero que ele é de maior sucesso, por quê? Porque ele não apenas é bem quisto pelos professores da educação básica, como também é bem quisto pelos estudantes da educação básica, e ele também é muito bem quisto pelos estudantes da licenciatura em História, e dá um trabalhão danado para os professores se organizarem para montar e atuar essas questões. Mas, de fato, você se sente participante de um processo na qual a universidade, por meio da formação dos licenciados, está contribuindo, eu diria, de uma forma positiva, para a dinamização do ensino escolar da história aqui no município e em outras cidades da região, que nós já fizemos exposições fora daqui. Então, é um projeto que eu considero ele como, do ponto de vista dessa relação entre experiência teórica e aplicação prática, como um dos projetos de maior sucesso, porque, de fato, ele une a relação ensino, pesquisa e extensão e ele atua diretamente. E aí é muito dinâmico, ele é interdisciplinar e ele é construído sempre a muitas mãos. Hoje, eu e o professor Leandro estamos à frente,
Cada um tem uma perspectiva. O professor Leandro é da área de antiguidade, é da área da cultura material e de museologia, e eu sou mais da reflexão teórica, de pensar pedagogias outras, de pensar conceitos. E a gente vem, cada ano, melhorando um pouquinho mais o projeto, e eu acho que isso é um aspecto muito positivo. Então, eu diria que não, a consciência histórica é muito mais ampla do que a monumentalização do passado, mas nós não conseguimos avançar para aquilo que o Urize entenderia como sendo o modelo mais complexo de uma consciência histórica, pelos limites que esse ambiente formal do aprendizado do ensino de história nos impõe. Não sei se eu respondi, mas ela é uma questão ampla. A gente poderia passar aqui uma semana com vários especialistas só tentando responder essa questão, e provavelmente a gente não chegaria a um consenso. Obrigada, professor Luiz. Vou passar, então, a pergunta para o professor Wilson, também feita pelo professor Aruanã, que se torna da seguinte forma. A capoeira poderia contribuir para uma formação crítica nas escolas? Se sim, como introduzir nos currículos a capoeira como forma de educação, forma de produção de outros sentidos? Obrigado, professor Aruanã, pela pergunta. Essa pergunta é importante, me ajuda a falar de outras partes, né, que eu acabei não tocando, né? Obrigado, professora Andressa. Eu também queria fazer uma pergunta para o professor Luiz, né, já que eu estou aqui na mesa. O professor Luiz falou dos pontos positivos, né, e que eu acredito que é muito mesmo, de verdade, né? Mas qual a principal dificuldade? Porque eu organizei uma exposição, a logística de trazer 600 crianças para a universidade, a logística de trabalhar com 70 acadêmicos, com 3 salas temáticas e mais uma exposição a céu aberto. Eu vou te falar. Eu fiz uma e falei, não vou fazer mais. Então, assim, qual que é a sua principal dificuldade? Talvez você ajude a gente a pensar melhor, estruturar melhor, né? Sobre a pergunta do professor Ana. Bom, como que a capoeira contribui para a formação crítica? Bom, o primeiro processo de formação crítica da capoeira é a pedagogia africana, se é que eu posso chamar assim. É uma pedagogia africana do invisível, em que você prepara o aluno, então prepara o corpo dele, ensina a capoeira para ele, ensina os rituais, a tradição, os modos de ser capoeirista, seja na capoeira Angola ou regional, e associa que tudo que ele faz na capoeira tem uma relação direta com o mundo externo. Então, assim, a roda de capoeira é a pequena roda, e o mundo é a roda grande. Então, se eu tenho dificuldade na roda de capoeira, toda e qualquer dificuldade de cantar, jogar, tocar, de me relacionar, de superar as minhas dificuldades, de certa forma, a capoeira proporciona, né, essa consciência do ponto de vista prático, para que o praticante, para que o capoeirista supere, se auto-supere, e esse se auto-superar é entender que está praticando uma cultura que é de uma pedagogia africana, que é do falar, do tocar, o próprio modo como o professor de capoeira fala, a maneira, o hálito, o jeito, a gesticulação dele, são elementos que preparam ele para o cotidiano. E agora, como pensar isso do ponto de vista da história? Quando você pensa que a capoeira, de certa forma, historicamente, ao longo da sua história, ao longo do seu processo de constituição, sempre esteve o quê? Atrelada a uma resistência aos donos do poder, à elite branca. Nada contra nenhum esporte. Todos os esportes e todas as práticas esportivas são ótimas, excelentes, devem ser praticadas, mas se a capoeira é um patrimônio imaterial da cultura brasileira, por que ela não está na escola? Por que a capoeira está dentro da escola particular, e ela é uma realidade na escola particular, da classe média para cima, e por que nas escolas públicas, ou, de modo geral, ela não é amplamente amparada do ponto de vista financeiro? Porque justamente há uma desvalorização. Então, a formação crítica já está em quê? Conseguir ser capoeirista. A outra é de conseguir o quê? Enfrentar uma relação de poder. De que forma? Conseguindo visibilidade.
embora a capoeira não esteja visível na mídia, na grande mídia, ela se afirma culturalmente, ela tem seus próprios eventos, ela tem suas próprias atividades. E nessas atividades, quais são as estratégias usadas? Falar da importância, falar do passado e falar do presente, do que é e do que está sendo, e do que futuramente pode ser, né? Do que futuramente pode ser. A capoeira, para ser aceita na sociedade, já é um elemento de formação crítica, teve que adaptar, né? Aceitar os códigos do início do século XX, os códigos de comportamento do início do século XX. A capoeira, ao longo do tempo, teve que ser escolarizada. Né? Para ser aceita na escola, ela teve que se adaptar aos currículos escolares. O que nós temos que propor agora? Uma capoeiricização da escola. E aí que entra a parte do currículo. Como que ela entra no currículo? Ela entra no currículo, obviamente que não vai entrar no currículo oficial, dificilmente o ministro da Educação vai vir baixar uma atividade que coloque ela lá, né? Mas o professor de artes, o professor de história, o professor de educação física, o professor de literatura, ele pode, deve e tem todas as ferramentas para trabalhar a capoeira dentro das suas disciplinas. Então, como é que ele entra dentro do currículo? Ele não entra somente no mês de novembro, o mês da consciência negra. Ele entra no próprio processo de conscientização da criança, do aluno, do seu existir. Né? Pensando aqui, do ponto de vista do Joy Riz, do seu existir. Porque se você pensar bem e valorizar a historicidade das dinâmicas pedagógicas afro-brasileiras, especificamente da capoeira, você tem o quê? A valorização do cotidiano das artes e das articulações comunitárias que envolvem a dinâmica cultural do existir e do ser capoeira. Você tem a aliança com diversos movimentos culturais e sociais. Né? Você tem a interação múltipla com diversas brincadeiras, jogos, luta, dança e arte. Você tem as próprias dinâmicas de capacitação da capoeira e a adoção de estratégias de enfrentamento à intolerância. O próprio ato de ter a capoeira, de fazer a capoeira, né? quando pensado por esses professores, mas pode ser por outros, né? Já é uma dinâmica de enfrentamento. Durante todo o processo que eu estive trabalhando na escola, eu tive que enfrentar o quê? Abertamente questões de preconceito e de exclusão. Para que tem capoeira? Por que tem capoeira? Vamos investir em outra coisa. Vamos trazer outra arte marcial, ou vamos fazer futebol. Vamos fazer futebol. O futebol também é ótimo, é fantástico. Quem não gosta de futebol? Né, de assistir, tomar uma e tal, jogar. Mas por que não também a capoeira? E aí, nesse processo, o aluno aprende a se desinibir, tem a sua autoestima valorizada, tem o seu reconhecimento enquanto pertencente a uma cultura preta, negra, e aí ele entra no currículo enquanto elemento da própria história do indivíduo na sociedade brasileira. Então, como é que ele entra? É só do professor de história? Não. Ele é do elemento constituidor do próprio conteúdo escolar, só que ele fica à parte, negado. A gente contempla a matriz europeia e, de certa forma, desconsidera todas as outras, né? Todas as outras que não estão no poder ou fazem parte do poder. Então, consequentemente, como é que ela entra? Ela entra quando nós, professores, e não é o ministro da Educação, não é o secretário de Educação, o MEC e assim por diante, resolvemos o que? Nos assumimos. Mas a pensar num processo de racismo estrutural não é uma tarefa fácil, mas que deve ser feita. Então, assim, deve e tem que ser feita. Então, entra no processo do professor se aceitar e, ao mesmo tempo, chamar mais alunos para ele próprio, né, para ele no seu processo de ensino-aprendizagem. Beleza? Acho que é isso. Não sei se respondi, né, exatamente como o professor queria, mas é mais ou menos nesse sentido. Né? É enfrentamento constante, enfrentamento constante e com fundamento, com conteúdo que é possível, né, mudar essa realidade e, cara, num projeto de longo prazo. Né? Não vai acontecer assim, opa, vamos lá, colocar o professor de capoeira esse semestre aqui, ele faz um milagre, do semestre que vem em diante não precisa voltar mais aqui. Ou o professor de história trabalha numa aula e esquece o resto, né? Acho que é uma questão mesmo de lembrar, né? Lembrar, como o Joy Riz disse, aceitar o passado para entender o presente e, claro, né, pensar o futuro. Tá aí tá as dinâmicas de novos sentidos, né? É isso, obrigado, professor. Obrigada também, professor Wilson. Sobre
apenas um esclarecimento sobre o link, já encaminhei uma mensagem para o professor Aruanã para a gente estar verificando. Seriam, então, estas as perguntas que a gente recebeu aqui nas nossas mensagens, no nosso chat. Nesse momento, então, eu gostaria de agradecer a todos, né? Então, estamos encerrando o fim dessa sessão e, novamente, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos e todas que contribuíram para o sucesso desse evento. Parabenizo e agradeço especialmente aos palestrantes, professor Luiz e professor Wilson, cujas reflexões trouxeram importantes contribuições para os debates sobre a ciência, educação e os contrapoderes que permeiam nossa sociedade. Eventos como este, eles são espaços privilegiados de troca de saberes, onde diferentes perspectivas se encontram para enriquecer nossas visões de mundo e fortalecer as discussões acadêmicas e sociais. Que as reflexões aqui compartilhadas sirvam de inspiração para novas pesquisas, projetos e ações em todas as áreas de atuação. Agradeço também à equipe organizadora e a todas as pessoas que trabalham nos bastidores para viabilizar esse sucesso. Sem o empenho de cada um de vocês, essa realização não seria possível. Gostaria de convidá-los também a acompanharem as próximas atividades do primeiro simpósio Ciência, Poder e Sociedade e do primeiro Seminário Sudoeste do Paraná, Problemas Contemporâneos e Perspectivas Históricas. Desde já, agradeço a todos novamente e desejo uma excelente continuidade de semana e muito sucesso em suas trajetórias. Muito obrigada e até breve. Eu agradeço.